Olá, alunos, tudo bom? Aqui é o professor Alex Monteiro novamente. Agora nós vamos estar resolvendo o exercício 5 de Lógica de Programação Pascal. Lembrando, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de comentar aqui o nosso conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Mais uma vez, como eu sempre falo para vocês, o mais importante é a gente pegar a nossa lista e ler, né, os nossos exercícios. Se você não entender o problema, vai ficar difícil a gente resolver aqui. Tudo bem? Então, nosso exercício 5 diz bem assim, olha, fazer um projeto no ambiente Lazarus, que nós já estamos utilizando, para calcular a massa de índice corporal e, né, classificar pessoas segundo a tabela da OMS. Então, professor, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, ele está nos dando uma tabela aqui, ó, e com essa tabela, o que a gente pode observar aqui? Que eu tenho algumas condições. Então, eu já começo a entender que agora eu vou precisar utilizar o quê? Uma estrutura de controle. Qual é a nossa estrutura de controle? O if, né? Então, o if then. Então, se dada uma determinada condição, um determinado valor, né, ele vai exercer uma determinada operação, vai executar uma determinada instrução. Então, muito bem, a gente consegue observar aqui, ó, lembrando do nosso passo a passo, né, das nossas 3 etapas: entrada, processamento e saída, ok? Então, como a gente pode observar aqui, senhores, nós temos aqui, ó, qual a informação tem que ser exibida, né? Quando ele estiver abaixo do peso, é o quê? Primeira coisa, eu tenho que identificar, né, as minhas condições. Então, eu tenho 2 condições aqui, se é homem ou se é mulher, ok? O sexo. E dadas essas condições, ele vai ter um processamento diferente, perfeito? Então, se for homem, por exemplo, então, quando é que uma pessoa está abaixo do peso? Quando esse valor, se, né, lembra do nosso if? Se, if, né, o peso for menor que quê? 20,7, né, 20,7. E no caso, se for mulher, olha só, se for mulher, já tem uma segunda condição de processamento. Eu vou ter o que, pessoal? Aqui eu vou ter, né, que fazer a comparação com o valor 19,1, ok? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? E aqui ele está mostrando para a gente, o nosso exercício, né, um novo componente muito legal, que é o Radial Group. Ou seja, eu vou ter algumas opções de marcação dentro, né, do meu exercício. Nesse caso, como a gente pode observar, ele já nos dá uma tela aqui, onde nessa tela, né, eu tenho o meu título, né, que é um programa, a gente está construindo um programa para calcular o índice de massa corporal. E aí, o que a gente tem que observar aqui? Ó? Esse novo componente que ele está apresentando para a gente é o Radial Group. Ok? Então, nós conseguimos observar aqui que a gente tem um Radial Group, ou seja, eu vou ter alguns marcadores, ok, onde eu vou poder estar marcando. Então, o Radial Group que eu tenho aqui é o quê? Sexo. E dentro desse Radial Group, eu tenho o que, senhores? Eu tenho, né, o feminino e o masculino, ok? Eu vou ter 2 opções e eu só posso marcar uma dessas opções, ok? Existem Radial Groups que eu posso marcar mais de uma opção, mas nesse caso aqui eu tenho apenas, né, uma opção a ser marcada, nesse caso masculino ou feminino, ok? Então vamos lá, pessoal, o que eu vou fazer agora? Primeiro passo é a gente identificar o que, senhores? Identificar os componentes. Então tem os componentes aqui, onde eu posso observar, só de observar aqui, só de ver a tela, eu tenho o quê? O meu título, um label, né? Eu tenho 2 labels ali, que é o peso e a altura, e tenho mais um outro label, que é o de quilo e a unidade de medida metro, perfeito? Entre esses labels aqui, eu tenho o quê? 2 inputs, né, de texto ali, ok? O que mais que eu tenho aqui, professor? Eu tenho também um memo, né, aqui do lado, um componente memo, de memorização, perfeito? E eu tenho outro label aqui. Então, só de labels, a gente pode observar que a gente tem quantos labels? 6 labels, tá? 2 inputs, um memo, ok? O que mais eu tenho aqui, professor? Eu tenho um Radial Group e eu tenho 2 Radial, né, para marcação aqui. O que mais? Eu tenho também, olha, os nossos componentes aqui, ó, eu tenho 3 buttons, né? Eu tenho o button calcular, button limpar e button sair, perfeito? Então, vamos lá. Primeiro passo, como falei, eu vou trabalhar com interface gráfica, professor. O que eu faço aqui? Primeiro passo é observar, ler a tela, verificar os componentes. Uma vez feito isso, né, a gente vai construir a nossa tela e depois ir para a segunda parte, que é a programação. Quando a gente chega na programação, a gente tem que entender quem são as nossas entradas, fazer o nosso processamento e gerar a nossa saída. Beleza? Então, vamos dividir o nosso problema, dividir em 2 partes ali e a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. Então, seguindo o nosso roteiro, vamos lá para a nossa tela, né? Vamos criar o nosso projeto, ok? Então, como é que eu crio um novo projeto? Mais uma vez, né? Barra de menu. Você vai lá na barra de menu novo. Então, eu clico aqui na barra de menu novo
E vou em qual, né, opção? Vou em projeto, nova aplicação. Tudo bem? Então, clico aqui. Desejo salvar. Eu tinha um exemplo 5 aqui. Eu não vou salvar esse exemplo. E ele já cria um novo projeto para mim. Para a gente não se perder, né, então a gente já vai salvar o nosso projeto aqui. Então, vou aqui, ó, menu arquivo, né, salvar. Cliquei aqui no menu arquivo salvar. Ok? Lembra, nós estamos utilizando o Git, né? Se você ainda não acompanhou, volte às nossas aulas aí. Eu vou deixar no card aqui também um link, né, para você observar como é que a gente salva os nossos projetos no Git, né, dessa lista de Pascal. Perfeito? Então eu vou aqui, ó, vou subir um diretório, eu vou clicar aqui log prog Pascal e vou criar, né, uma nova pasta, ok, para o meu projeto. Lembra, eu tenho vários arquivos que é gerado, LPS, LPI, arquivo de projeto, perfeito, do Lazarus. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova pasta e aí nessa pasta eu vou colocar aqui, né? Nesse caso eu vou estar preenchendo ela como um exemplo 6, ok? Você pode definir um outro nome para o seu projeto, exercício 5, sem nenhum problema. Tá? E agora eu vou estar definindo o que, senhores? Eu vou estar definindo o nome do meu projeto, né? Meu arquivo LPI. Então, eu vou colocar aqui exemplo 06, ok? E clico em salvar. Mas antes de clicar em salvar, eu tenho que acessar o que, senhores? A pasta que eu criei. Senão ele vai estar salvando no diretório log Pascal e não dentro do diretório que eu criei. Então, vou dar 2 cliques. Aí sim, beleza. Estou dentro da pasta exemplo 06. E vou clicar aqui, né? Já coloquei o nome do meu projeto. Vou colocar aqui para salvar. Basta exemplo 6, ele já vai salvar para a gente. Em seguida, ele vai pedir para você salvar o .pes, né? Que é o código-fonte do seu, né? Do seu programa. Perfeito? Então, aqui eu vou colocar, nesse caso, se eu colocar o mesmo exemplo 06, vai dar conflito de nome, né? Com o LPI. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar apenas exemplo 6. Mas aqui você também pode definir tela principal, programa principal, você fica a seu critério. E eu vou clicar em salvar. Pronto. Então, os primeiros passos, né, nós já fizemos aqui. Agora a gente vai estar construindo o que, senhores? A nossa tela. Como a gente já fez todo o mapeamento da nossa tela, agora simplesmente a gente vai montar ela a princípio. Lembra, nós temos quantos labels? 6 labels, 3 buttons, um memo, um radio group e 2, né, radio, né, button ali também. Tá? Então vamos fazer por partes. É interessante que quando você define esses componentes, você já vá criando de uma vez só. Então eu vou começar criando só os labels, né? Então eu sei, quando eu olho para a minha tela aqui, ó, que a posição, né, aproximada dos meus labels. Né? Então eu tenho aqui, ó, 6 labels. Então eu já vou colocar na posição que eu preciso. Tudo bem? Então eu venho aqui, ó, na minha barra de ferramentas e venho aqui, ó, T-Label, clico aqui no T-Label e já vou colocando. Coloco o meu primeiro label em cima, coloco o meu segundo label na posição aproximada aqui, ó. Coloco o meu terceiro label aqui também numa posição aproximada. Coloco o meu quarto label na posição aproximada, ok? E vou colocar também o meu quinto label aqui na posição aproximada. Só tem mais um, né? Tem, que é em cima do memo. Então vou clicar aqui, ó, T-Label, perfeito. E vou clicar aqui nessa posição aqui, ó, que é mais ou menos onde a gente está lá. Perfeito? Então, primeira coisa que eu fiz, já fui colocando os labels, já fui deixando ali, né, na posição aproximada. O que mais, professor? Aqui, ó, fazer as minhas input, né, meu input text ali, né, minhas edits. Então eu venho aqui, ó, vou clicar na minha edit, eu só tenho quantas edits? 2 edits. Então vou clicar aqui na minha edit, na barra de ferramenta, e vou colocar aqui, ó, na posição edit, né? Você pode deixar alinhado por cima ou por baixo, vou deixar por cima, né, por baixo ali, vou clicar na minha outra edit, já vou colocar na posição, percebe? Não tem nome, não tem nada, só estou colocando aqui, tudo bem? E o próximo é o que? O memo, né? Então, T-Memo, coloco aqui, ó, dou um clique aqui e já coloco ele na posição lá aproximada. Lembrando, não estou fazendo nada, só estou colocando os componentes nas posições aproximadas. Beleza? O que mais, senhores? Aqui, ó. Agora, vamos lá, né? O que nosso exercício está pedindo, né? O nosso Radio Group. Onde eu encontro esse Radio Group? Pessoal, toda vez que eu não souber um componente, eu tenho que ir lá procurar. Toggle Blocks, é isso que eu quero? Checkbox? Não. Radio Button? Também não. É Radio Group. Primeiro eu vou criar o grupo e depois adicionar o que, senhores? Vou adicionar, né, os meus Radio Buttons, tá? Então vou procurar Listbox, Combo Blocks, Scroll Bar
Group Box, olha, Group Box é grupo, Radio Group? Não, é Group Box, beleza? Vamos lá, próximo, Radio Group, The Radio Group. Ah, isso aqui eu quero? Beleza, então já achei aqui. Então, clico aqui na minha opção, The Radio Group, e já coloco aqui, ó, perfeito? Que mais, professor? Quando eu olho para minha tela, eu percebo o quê? Eu percebo que eu tenho quantos Radio Buttons, né? Eu tenho 2. Eu tenho que colocar aqui dentro do meu Radio Group. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá? Então, eu vou pegar o meu Radio Group, clicar aqui, ó. Olha, quando eu clico, ele já adiciona e já vai organizando. E vou clicar mais uma vez, ó. Cliquei aqui e vou colocar dentro do meu Radio Group. Perfeito. Então, fiz aqui, né? Já estou montando. Olha como está ficando a cara do nosso programa aqui, ó. Por fim, eu tenho quantos buttons, senhores? 3 buttons, né? Então, venho aqui, ó. Button. Clico aqui, ó. Primeiro button. Segundo button. Terceiro button. Pronto. Perfeito. Né? Beleza. Fiz o grosso, já está lá. Olha só, a gente já consegue perceber, né, uma estrutura bem semelhante à que nós temos lá, né, no nosso exercício. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a edição dos campos. Né? Lembra, a propriedade principal do componente TLabel é o quê? O caption, né, o nome. Então a gente vai seguir o que está no nosso roteiro. Ok? Então, programa para calcular índice de massa corporal. Perfeito? Então vamos colocar lá. Vamos aqui, ó, você clica, seleciona o seu label, vem aqui em Caption, e aí a gente vai fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Programa para calcular índice de massa corporal, né? E aí ele colocou aqui entre, né, parênteses, né? Em maiúsculo, né, a sigla. Uma outra opção que nós temos é clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos aqui, ó. Se precisar ajustar alguma coisa, nesse caso o I maiúsculo, e você dá um OK aqui, ó, e ele já vai alterar para você, ó. Tá bom? Então viemos aqui, ó. OK? Então colocamos aqui, programa para calcular índice de massa corporal. Vamos aqui em cola, nos 3 pontinhos, ó, você pode adicionar também, se quiser mudar de cor, ok? Ou, né, a gente vai fazer algo melhor, a gente vai vir aqui em fonte, ó, vamos alterar a fonte, as propriedades da fonte aqui do nosso programa. Então, clique aqui nos 3 pontinhos, ok? Você percebe que essa fonte está em formato que? Negrito. Então, vou clicar aqui em negrito e vou aproveitar já a oportunidade para aumentar o tamanho da minha letra. Então, venho aqui, ó, e clico aqui, ó, tamanho 14. Vou dar um OK aqui, ó. Então, selecionei negrito e tamanho 14. Cliquei aqui em negrito. Pronto, olha só, bem parecido, né? Professor, ficou menor aqui, ó. Aí você tem 2 opções. Ou você diminui, né, a fonte, ou, né, você aumenta, né, você aumenta aqui o seu form. Perfeito? Vamos lá, senhores. O que mais aqui, ó? Vamos seguir, né? Na primeira opção eu tenho o quê? Né? O peso, ok? E eu tenho o quê? A altura. Então agora eu vou clicar no Label 2 e venho aqui, ó. Caption também, ó. Tá Label 2, agora eu vou colocar o quê? Peso. Ok? Próximo. Percebe que eu vou indo componente a componente. Label 3 é o quê? Altura. Ok? Depois de peso e altura, qual é a unidade de medida? Né? No caso do peso é o quilo. Então vou na propriedade caption e coloco o quê? kg. Próximo, label 5, senhores, né? Altura é medida em quê? Metros. Ok? Então boto um M minúsculo. Está feita aí, né, a nossa opção aqui. Vamos lá, senhores. O que mais aqui, ó? É interessante que nos nossos labels eu tenho 2 opções. Ou eu deixo vazio, ok? Ou eu deixo preenchido. O que eu recomendo quando nós estamos trabalhando com valores é sempre deixar inicializado com valor 0, independente da situação. Tá? Então eu vou lá no meu caption e altero, né? Clico aqui. Nesse caso não é o caption, né? É o caption label, né? Vamos lá para a propriedade o quê? Text. E clicamos lá no nosso input, no nosso edit, colocou 0, ok? Uma forma de ajudar, né, o usuário também, colocando já
em formato, né, decimal ali. Então pode botar 00, né, e 00 aqui também na propriedade text. O que mais, professor? É interessante a gente mudar esse alinhamento, né? Percebe que quando a gente está trabalhando com língua portuguesa, né, os nossos alinhamentos, em geral, nesse caso de unidade mídia, a gente coloca, né, por padrão de projeto do lado direito. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui em Align, ok? E vou colocar o quê? Lembra? Left, esquerda. Direita, né? Right, ok? Então, right aqui, ó. Opa, isso aqui não é o alinhamento, é o alinhamento do... Só um minutinho. Não é o alinhamento do componente, tá, senhores? Coloca aqui none, novo. Ok? É o alinhamento, né, do texto, tá? Então, alignment. Ok? Então, eu venho aqui, ó. T-right, justify. Tá? Então, você vai colocar aqui, ó. E ele vai sair da esquerda para a direita. Tá? De novo, da esquerda para a direita. Ok? Perfeito, senhores. E o que mais, professor? Vou precisar aqui, ó. Eu vou precisar agora, né, ajustar o meu próximo label aqui. E é interessante que a gente olhe, né, o nosso roteiro. Qual é aqui agora? Resultado da avaliação. Tá? Então, vem aqui em resultado da avaliação e eu vou colocar aqui, ó. Vou alterar meu caption. Vou colocar o valor aqui, ó. Resultado da avaliação. Ok? Tá desalinhado? Tá desalinhado, professor. Faço o quê? Ó? Clica, segura e puxa. Vai ficar bem no lado aqui do Team Ok? Pronto, professor. O que mais tem que ter aqui que eu tenho que fazer? Ó, vamos ajustar, né? Agora, vamos lá. Percebe? Ó? Primeiro a gente ajustou o quê? Os labels. Os componentes. Ok? E aí a gente vai dar continuidade. Eu posso começar pelo Team ou pelo Radio. Se eu colocar aqui no Memo, que é mais simples, eu só vou clicar nele, eu vou lá em Lines, né? Para deixar ele limpo. Então, eu vou aqui na propriedade Lines, tá? Clico aqui, ó, nos 3 pontinhos, né? E apago aqui o que está escrito, né? Que é o nome do nosso componente. Nesse caso, mesmo, dou OK aqui. Fechou aqui. Beleza? O que mais, senhores, que eu vou fazer aqui? Ajustar, né, o nosso Radio Group. Então, vamos lá. Olha a diferença. Quando eu clico no Radio Group e no Radio Button. O Radio Button seleciona só meu Radio Button. Quando eu clico no Radio Group, ele pega toda a área. Tá? Então preste muita atenção nisso. No Radio Group, eu vou alterar o quê? O Caption. Nesse caso, nosso Caption é o quê? Sexo. Então é isso que a gente vai estar colocando aqui, ó. Sexo. Tudo bem? Agora eu vou alterar o Radio. Né? Então eu venho aqui no Caption e coloco aqui o quê? Feminino. Tá? E aí clico no segundo aqui, coloco o quê? Né? Masculino. Ok? Então, fiz os meus componentes aqui, ó. Perfeito? Então, olha só como está ficando a nossa tela. Lembra? Primeiro nós desenhamos o que? A interface gráfica. Terminou, beleza, a gente vai para a programação. Tá? Vamos olhar nosso roteiro? Agora a gente tem 3 buttons, né, para fazer. Que é o quê? Calcular, limpar e sair. Então é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então vamos lá. Primeiro botão aqui, ó. Caption também. Calcular. Próximo. Cliquei aqui, ó. Né? Cadê? Limpar. Limpar. Próximo componente. Né? Sair. Ok? Então, fechou aí o que, senhores? Fechou a nossa interface gráfica. Agora é só ajeitar bonitinho aqui, ó. Então, a primeira parte do nosso projeto está feita. O que está faltando, professor? Você já chegou até na metade. Então, é importante, né, que a gente faça o que, senhores? Salvar. Sempre salve o seu projeto. Vai que, né, acontece alguma coisa aí, você já, até aqui você já garantiu, né, que você fez ali a interface gráfica. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, para a programação. Percebe? Mais uma vez, quando a gente trabalha com interface gráfica, a gente tem mais uma etapa. Vamos lá. Qual é a etapa? Desenhar a interface gráfica. Segunda etapa, fazer a programação. Dentro da programação, a gente volta naquelas etapas. Entrada, processamento e saída. Tudo bem? Então, aonde vai acontecer? Quando é que vai ocorrer esse processamento? Lembra lá? Quando nós clicarmos no botão calcular. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, ó. Então, vou dar um clique aqui, ó. Dar 2 cliques no componente que você quer. Algo que é interessante, né, a gente sempre trabalhar e ter esse cuidado
de nomear os nossos componentes. Porque se eu colocar o mouse aqui em cima, perceba o seguinte, ó, o nome do meu componente, ele é o quê? O caption dele é calcular, mas o nome do componente está ali, ó, é button 1, ok? Button 1, né? Botão 1, ok? Então, às vezes você vai querer usar o calcular, mas não vai estar lá disponível. Por quê? Porque o nome do meu componente está diferente, o name dele, né? Então, se eu clicar aqui no meu componente, eu tenho que verificar aqui, ó, né, o nome dele. Cadê? Então, calcular, caption, name. Cadê o name? O name dele está aqui, ó, como button 1. Então, se você quiser facilitar, né, isso é uma boa prática de projeto, você coloca ali, ó, é um botão, então você coloca BT o quê? Calcular. Vai ficar mais fácil de você achar o componente lá. A gente vai alterar o nome da variável que vai fazer referência, né, ao botão calcular. O que mais, professor? Aqui, ó, limpar. Então, eu clico no limpar, vou lá no name também. E aí eu coloco aqui, ó, BT, o quê? Limpar. Fica melhor para a gente trabalhar. Clico aqui agora em sair. Então, vou lá no name dele também. BT, sair. Tudo bem? Ok? O que mais aqui, ó? Por enquanto é só. Depois a gente vai alterando conforme a necessidade, né? Mas olha aqui, ó. Aqui também seria interessante a gente mudar. Por exemplo, tem o meu componente, ele está como edit 1, ó. Então, isso aqui é o quê? O peso. Então, eu posso pegar aqui, ó, colocar um edit, né? Edit e colocar aqui, ó, peso. Eu sei que é o edit do peso. E em seguida, clico aqui, ó, posso alterar aqui, ó, edit altura. Tudo bem? Então, já fica melhor para a gente trabalhar com os nossos componentes quando a gente estiver lá, de fato. Ok? O que mais aqui, ó? Eu tenho o meu componente. Então, o meu componente feminino, né? E o meu componente, o quê? Masculino, ok? Então, eu posso vir aqui, ó, e alterar também, ó. Por que não alterar? A gente vai colocar radial button. Então, colocar aqui RB, né? Radial button, tudo bem? E aí, eu coloco aqui, ó, feminino. No segundo também, clico aqui, ó, e aí eu altero meu componente. RB, radial button, e aí eu coloco para masculino. Perfeito? Aqui eu também posso alterar, né? Aqui é um memo, né? Posso alterar memo, né? Posso colocar aqui, ó, MM e avaliação. Lembra, não posso utilizar caractere especial, né? Depois a gente pode olhar, mas é sempre bom seguir o roteiro do nosso exercício. Perfeito? Então vamos lá, bora olhar aqui, ó, como ele nos dá os componentes aqui, ó. Vamos lá, vamos entender o nosso código para ver o que a gente está fazendo aqui, ó. Beleza? Então, quando eu clicar aqui, ele vai criar o nosso bcalcular click. Olha só, a gente criou exatamente, ele é bem parecido, né, o nome da nossa variável. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, né, e vou alterar aqui, né, de acordo com como ele está me pedindo aqui. Eu vou criar primeiro as minhas variáveis. Lembra? Eu não trabalho com o componente, eu trabalho com as variáveis. Então, quais são as variáveis para o meu processamento, para calcular o IMC? As variáveis de entrada é o quê? Peso e altura, beleza? E qual vai ser a variável de saída desse processamento? Vai ser o IMC, tudo bem? Que é a saída, a variável de saída. Então, a gente vai fazer essa declaração. Lembrando, ó, percebe? Se a gente olhar o código está vazio. Só está declarado o quê? Os componentes, tudo bem? Então, como está declarado os componentes, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar 2 cliques no meu botão para ele gerar o meu método, né? A minha procedure que vai fazer o cálculo. Então, eu vou dar 2 cliques. Dei 2 cliques aqui, ó. Ok? Quando eu cliquei, olha só o que aconteceu. Ele automaticamente já criou para mim, né, a procedure BT calcular click. Ok? Então, ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer, né, a programação. Lembra que o primeiro, senhores, eu tenho que fazer o que aqui, ó? Eu tenho que declarar o que? As minhas variáveis. Ela tem que ser declarada. Essas variáveis do begin vai ter que ser feita aonde? Vai ter que ser feita aqui, ó, né? No var, antes do begin. E aí eu vou fazer conforme está lá descrito no nosso exercício. Então eu vou declarar a altura. O que mais? Peso. O que mais? O IMC, né?
Esses valores, em geral, né, é o que? A gente trabalha com o tipo, né, float ou double. Né? No nosso exercício, a gente está usando o que? Double. Né? Dupla precisão. Ok? E aí a gente agora vai entrar, de fato, né, na nossa programação. Então, declarei as variáveis que eu vou estar trabalhando. Né? E aí a gente vai fazer, né, conforme a nossa metodologia de ensino aqui, as 3 etapas. Entrada, processamento e a saída, beleza? Se a gente fizer, fizer essas 3 etapas, a gente sabe em que ponto a gente está. Se der algum erro, a gente consegue corrigir também, tranquilamente, tá bom? Então eu venho aqui, pessoal, na entrada. Então qual é o passo da entrada? O passo da entrada aqui é a gente fazer exatamente aquele procedimento, né, de a gente capturar os dados da interface gráfica e armazenar nas minhas variáveis, tá? Então como que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está pegando, né, o peso, a altura e o IMC aqui já calculando. Ele já faz esse pré-processamento. Né? Isso aqui é interessante porque ele já faz um pré-processamento dos nossos valores aqui. Ó. Já calcula o IMC. Porque a saída vai ser o quê? Vai ser o resultado. Se você está acima ou abaixo, né, do peso, se está obeso ou não. Tudo bem? Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está pegando a variável. Então, a variável, como é que eu leio, professor, isso? Eu leio assim, olha, peso está recebendo o quê? Né? O valor da minha variável. O conteúdo do componente é peso. Ok? Ponto o quê? Text. Então, ele está pegando o texto. Lembra, eu não posso somar textos, né? Somar números em formato de texto. Eu tenho que converter esse texto para um formato, né? Seja float, seja inteiro, seja real, né? Seja double, para que eu possa fazer um cálculo. Então, o que eu vou precisar utilizar aqui? Eu vou precisar estar utilizando, né, a minha função, que vai converter o quê? Um valor de formato string, uma string, em um formato de número. Então, para isso, a gente está utilizando, né, a função, né, str2float. Ele converte um número em string para o formato, né, float, ok? E nós vamos fazer isso para cada um dos elementos aqui. Então vamos lá. Então a entrada basicamente é isso, é o peso, peso. Recebe o que, professor? E aí eu já chamo a minha função aqui, ó. Ela vai pegar um texto, né? E vai converter para o quê? Para float. E aí aqui dentro é que eu vou estar pegando no meu componente. Qual foi o nome do componente que nós colocamos lá? Nós colocamos o quê? Aqui está como... Cadê? Peso. BT peso, input, edit. Tá aqui, ó. Nesse caso a gente modelou um pouquinho, né? A gente colocou ED. No nosso exercício está só peso, né? Mas não tem problema não. Então, ED peso, ED altura. Tá? Então eu vou lá no meu código e aí vou colocar aqui, ó. ED o quê? Peso. E o que eu quero pegar de lá? O valor. Nesse caso é o quê? O text dele. Ok? Então, percebe, aqui eu já estou fazendo, estou pegando o texto, convertendo esse texto, esse valor que está em texto, para o quê? Para real e salvando na variável peso. Da mesma forma, né, eu já coloco aqui, ó, né, a minha altura, e aí eu vou fazer o mesmo procedimento. str2, né, float, ok? ED o que agora? Né, altura. Ponto o quê? Text. Ok? Pronto. Em seguida, né, já capturei os meus dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na minha etapa de processamento. As minhas variáveis de entrada são essas, peso e altura. Agora eu vou fazer o que agora, senhores? Vou pegar aqui, ó, IMC. Né? O IMC ele é calculado com base, né, na altura e no peso. Então, se a gente seguir a nossa fórmula aqui, ó, é o peso dividido pela raiz quadrada do quê? Da altura. Beleza? Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem peso já dividido pelo quê? Qual é a função para calcular a raiz quadrada no Pascal? SQRT. Né? Então isso aqui é square, né? Raiz quadrada de quem? De altura. Tudo bem? Então fiz aqui, ó, dentro do meu processamento. E agora eu vou ter que fazer outro. Já calculei. Esse é o pré-processamento, né? Calculei o meu IMC. Agora eu vou fazer o quê, senhores? Vou verificar se o meu valor está de acordo com as condições. Ok? O que eu tenho que ver aqui dentro do meu processamento? Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho duas opções.
Quais são as opções? Eu tenho cálculos diferentes da minha tabela para o homem e para a mulher. Tudo bem? Então, para isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, o registro, né, do item index, né, o 0. Aqui vou inicializar com 0 e vou capturar esse valor ali para estar, né, fazendo, né, o meu valor. Nesse caso aqui, ó, ele está pegando o nome, né, RG Sex, ok? Ou seja, o que é isso? Radio Group, o que? Sex, ok? E vou pegar o índice do valor 0. Ele vai sempre inicializar com 0, tá? O feminino sempre vai estar marcado. E aí, a partir daí, dependendo do valor que ele for me retornar aqui, ele vai ser, se for 0 é feminino, se for 1 é o que? Masculino, tá? Então, o que é interessante que nós não fizemos ali é alterar o quê? Alterar aqui, ó, o nome do nosso, né, o name do nosso radio group. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? RG Sex, para poder dar certo, de acordo com o nosso exercício. Tudo bem? Então, vou alterar o nome, RG Sex, tá? Coloquei aqui, ó. Percebe que não é o caption, é o name, né? O nome do componente. Agora sim, pessoal, agora eu posso usar, tá bom? E aí eu entro aqui, ó, vou inicializar aqui, ó, um RG Sex, né? RG Sex, que mais aqui, ó, ponto item index, né? Recebendo o valor que 0. É como você também pode estar definindo o que? Você pode estar definindo, né, o valor, né, padrão, né, do seu radio group. Nesse caso, quando você abrir o feminino, ele já vai estar marcado, né, quando você inicializar o programa. Então, RG Sex recebe item index, né, 0. E agora eu vou trabalhar com esse valor. Eu já tenho o meu cálculo aqui, ó, marcado, né? Então, se RG for igual, né? Aqui, ó, desculpa, né? Isso aqui é a nossa condição, tá, senhores? Acabei confundindo aqui, né? Trabalho com outras linguagens de programação. Mas aqui é a nossa condição. Então, if, se o item index for igual a 0, quer dizer que ele marcou a opção feminino. Então, aí ele vai executar essa operação aqui pra gente. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Por isso que eu não gosto de deixar quebrado esse valor, né? Ok? Então, aqui, ó, é uma condição. Então, nessa condição, se, né, o meu RG Sex ali, o meu radio group for igual a 0, então, né, then, ok, faz o procedimento abaixo. Que eu geralmente recomendo, né, que nós temos aqui, ó, ele vai fazer aqui, ó, if, then, else, né, if, then, else, e vai fechar apenas lá no final. Então, vamos lá. Ok? Então, if then, e agora ele vai fazer a comparação para cada um dos valores, né, do nosso resultado. Ok? Então, nesse caso aqui, vai ser o que? If. Lembrando sempre de identar para deixar organizado, né? Então, eu tenho aqui, ó, que o meu IMC, se esse IMC for o quê? For menor que quanto? Segundo a minha condição, sobre 19.1, né? Então, senhores, o que eu vou fazer aqui, ó? Ele vai adicionar no nosso memo lá, né, no nosso memo, né, o que? As linhas, né, como resultado. Nesse caso, o que eu vou fazer aqui, ó? Lembra? A gente colocou o memo com MM, né? Começando com MM. Então vai ficar MM resultado. Ok? Foi MM resultado? Vamos checar aqui rapidamente. MM avaliação. Né? Vou fazer o seguinte, para a gente manter o padrão e você não errar, vamos alterar aqui, ó. Então vou clicar no memo e vou alterar aqui, ó, para em vez de o name ser o que? MM avaliação, a gente vai colocar M resultado. E a gente vai deixar no mesmo padrão, para você não ter dúvidas aí na hora de escrever o código. Tudo bem? Então vamos lá. Então vai ser o que? M resultado. Ok? O que mais, senhores? Nós vamos nas lines, né, propriedade lines, e vamos adicionar essa linha lá. Então vai ser o quê? Lines.add. Então, se essa opção for verdadeira, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos o quê? Colocar aqui, né, abaixo do peso. Lembrando que em Pascal, adicionar uma string é com o quê? Com aspas simples. Abaixo do peso. Tudo bem?
Pronto. Se não, o que eu faço? Se não, a gente vai continuar, continuar verificando aqui, ó. Agora com o novo valor, if se for menor do que 25.8. Então vamos lá, ó. If IMC for o quê? Menor do que 25.8. Então, faz o que, professor? Né? Vamos só adicionar aqui a opção. Nesse caso aqui, ó, mesma instrução. Ok? Agora como? Peso normal. Tudo bem? Próximo. Se não, e a gente entra em um outro laço aqui, ó, de repetição. Vamos lá. Agora, quando o if for o quê? 27.3. Então, se, né, IMC for menor do que 27.3, né, então, M resultado adiciona as lines aqui, né, ADD. E aí, qual é a mensagem que eu devo exibir? Ó, marginalmente acima do peso. Marginalmente acima do peso. Fecho aqui, ó. Vou Enter. E aí eu venho aqui, ó, else. E aí eu vou para um outro alinhamento, né? A gente já está aqui, ó. Primeiro, 2, terceiro, quarto, né? O quarto alinhamento de if. E agora no próximo aqui, ó. Se o if, né, aqui ó, se M resultado, né, lines ADD, e eu coloco a minha mensagem aqui, né, que vai ser o que? Acima do peso ideal. Acima do peso ideal. Fecho aqui, ó. E aí, professor, vou ter um outro if aqui, ó. Né? Aqui nesse caso eu teria, né? Cadê o 31, né? Então eu tenho que colocar aqui, ó. Else if IMC menor que 31.1, né? Só confirmando. Isso mesmo. Tem, tá? Então nesse caso eu vou precisar comparar esse caso. Por quê? Porque até aqui ele está acima do peso ideal, mas para qualquer peso acima disso, basta colocar o else. E não vai precisar mais comparar. Então é só colocar aqui que, né, a pessoa estará o quê? Né, obeso. Né? Então eu venho aqui, ó. E aí eu coloco aqui, ó. Obeso. Professor, eu fiz tudo isso, né? Para o quê? Só para o sexo o quê? Feminino. A gente vai precisar agora, né? Fazer para o sexo o quê? Masculino. Ou seja, aqui, ó, primeira coisa, esse é referente ao primeiro o quê? Primeiro if. Então a gente verificou se o item index, ou seja, o índice, né, do item era igual a 0. Então se for 0 é porque é feminino. Se for 1, aí nesse caso vai ser o masculino, ele vai exercer, né, vai fazer as comparações para o homem, né? Então uma forma que eu poderia de ganhar tempo aqui, ó, é simplesmente adicionando else, tá? Adicionando else aqui no final, relativo ao meu valor masculino, né? Aqui, ó, else. Ok? E eu vou fazer o que agora? Né? Vou agora fazer essa tabela de comparação também. Percebe que é a mesma, só vai mudar o que aqui, senhores? Vai mudar o que? Os valores, né? Menor que 20, menor que 26. Então eu vou usar um recurso muito interessante na programação, que é o que, senhores? Né? O Ctrl+C e o Ctrl+V, né? Então vou pegar aqui só para a gente ganhar tempo, mas eu recomendo fortemente você fazer aí do zero, justamente para você estar aprendendo, né? E a gente vai estar alterando os nossos valores aqui, de acordo, né, com as restrições do nosso software. Ou seja, 20.7. Ok, o que mais, senhores? 26.4. O que mais? 27.8. Percebe que é
complicado também, né? Você tem que prestar muita atenção para não fazer isso errado. Se você fizer errado, o que vai acontecer? Pode você, né, fechar um alinhamento, não fechar um alinhamento necessário aqui para o seu software. Tá? Então, else if, no último, e por fim nós adicionamos o fechamento do if aqui, né? Ou seja, nosso end aqui, né? Na última opção aqui. Ele está fechado. E agora a gente só testar aqui, ó. Vamos ver? Vamos verificar agora? Então a gente já fez a programação do nosso if aqui. O que vai precisar? A gente vai precisar fazer também aqui, ó. É o que? O botão o que? Limpar. O que o botão limpar tem que fazer, senhores? O botão limpar, ele tem que fazer o que? Ele tem que limpar as entradas, né? Tanto, né, das minhas edits quanto também do meu resultado. Então nesse botão aqui eu vou só estar alterando o que? Né? A propriedade text, né? E a propriedade lines do meu valor. Então como é que eu faço isso? Aqui nesse caso eu estou no código, né? Eu vou pressionar F12 para mostrar novamente a tela, ok? E vou dar 2 cliques no botão limpar. Dei 2 cliques aqui, ó. Ele vai gerar para mim automaticamente o botão limpar. E agora eu vou usar, né, os meus elementos, nesse caso, que é o ed o quê? Ed altura. Qual é a propriedade? Text. Né? Vai receber o quê? Nesse caso, o que a gente definiu como padrão, né? Coloca aqui 0.0, né? Em vez de limpar apenas, colocar aqui, ó. E a próxima é de peso. Por fim, a gente vai alterar o quê? O mesmo, né? Ou seja, mResultado. Ponto lines, que eu quero, e fazer o que com as linhas, ó? Clear, né? Limpar as linhas lá. Ok? Por fim, eu tenho o que agora? Eu tenho que fazer o close, né? Da minha operação ali. Então basta dar 2 cliques também na minha telinha. F12, sair. E colocar aqui, ó, close. Né? E vai fechar o nosso programa ali. Com isso está encerrado, vou aproveitar para salvar aqui, né? Vamos checar aqui, ó, tudo certinho, verificado. Agora a gente testar, né? Testar o nosso programa para saber se está de acordo. Então vou pressionar agora aqui F9, ou você pode clicar aqui em executar, né? Clicar aqui, vamos lá, F9, run. E verificar o resultado. Pronto, então está aqui o nosso programa rodando, né? E a gente vai colocar os pesos aqui, né? Colocar o peso, fazer um teste aqui, né? 105, né? Altura aqui, ó, 1,75, né? Nesse caso, eu vou testar aqui no valor masculino. Vamos verificar aqui, ó. Calcular. Ixi, nossa, estou numa situação difícil, pessoal, né? Tem que malhar muito aqui para cortar peso. Então, eu estou numa situação aqui, segundo o IMC, né? Obeso. Vamos pegar alguém mais magro aqui, ó. Vamos pegar, se eu tiver com 85, quanto que eu ficaria aqui, ó? Calcular obeso. Opa! Tem alguma coisa errada, né? Se eu colocar 50 aqui, ó, obeso. Será que é a nossa função aqui que a gente colocou, ó, 0,75? Então a gente precisa verificar isso aqui, ó. Opa, deu erro, não aceita com ponto. Ok? Então, o que aconteceu, pessoal? Isso aqui, né, a gente já é uma outra disciplina, isso que a gente tem que ver. Né? A gente tem que fazer o teste do software. Então, a gente executou, fez o nosso programa aqui, mas se você percebeu, em todos os casos, o nosso programa, ele deu, né, um valor, né, acima, né, do que nós gostaríamos aqui. E agora, né, esse trabalho vai ficar para vocês aqui, né? Vasculhar o código-fonte aqui, ó, para verificar onde está o seu errinho, né, e corrigir. Ok? Então, a partir de agora, a missão é com vocês. Lembrando que todos os nossos exercícios estarão também no Git, né? A versão corrigida, para você acessar lá e baixar. Ok? Então, mais uma vez, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar se você gostou dessa aula aí. Um abraço e até a próxima!